E pode passar muito. Amigos, boa noite. Boa noite. Vocês me escutam? Liga, tá ligado? Bom, a gente traz o abraço lá dos amigos Nova Gremina, Grupo Espírita Missionário da Luz, fica na Rua do Fomento, número 600, né, próximo ao Pedro II. E a gente traz o abraço dos companheiros. E é muito prazeroso estarmos aqui, mais uma vez, dividindo um pouco dessa doutrina maravilhosa, desses ensinos que nos consolam. E hoje com o tema assim, quando a gente foi convidado, pode falar? A gente tinha uma planilha para escolher os temas, né? Eu li esse tema falando ao coração. Eu achei um tema lindo, né? Dentro, claro, da temática do Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. Mas o tema, eu achei assim, muito poético. Aí eu falei, vou escolher esse tema. Espero que a execução seja de acordo com o que a gente imaginou, com o que vocês, pensaram para esse tema. E aí, falando em Setembro Amarelo, que é um mês que foi, já tinha algum tempo, que é de prevenção ao suicídio, né? A gente tem a seguinte definição. Vocês conseguem ler ali? Né? É uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, com o objetivo direto de alertar a população a respeito da realidade do suicídio no Brasil e pelo mundo. Suas formas de prevenção ocorrem por meio de identificação de locais públicos e particulares com a cor amarela e ampla divulgação de informações. Vocês devem ter percebido, esse ano, eu não vou noticiar isso. No dia 10 de setembro, perante se ilumina Cristo Redentor, a cúpula as cúpulas do Congresso em Brasília, vários prédios públicos iluminam suas fachadas com a cor amarela, né? Que é uma forma de conscientizar e até chamar a atenção desse mês que é de um assunto de extrema importância. Tem o Outubro Rosa, tem o Novembro Azul, tem vários meses com essas cores, tem o Janeiro Branco também, e o mês de setembro foi escolhido para que a gente pudesse fazer esse alerta sobre a importância de se conversar e de se conscientizar as pessoas da prevenção ao suicídio. E esta casa, que é uma casa que divulga o amor, que trabalha no amor, também não poderia ficar fora dessa, e é claro, trazendo esse alerta com o ensinamento da doutrina espírita, né? E aí vamos continuar. Um breve histórico. Teve início no Brasil em 2015 pelo CVV, Centro de Valorização da Vida, pelo Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria. E hoje em dia, outros grupos já se juntaram para fazer parte desta campanha. Mundialmente, o IASP, que é a Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, estimula a divulgação da causa, vinculada ao dia 10 do mesmo mês, no qual se comemora o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Por isso que nesse dia, chega de ver tantos prédios públicos com a cor amarela. O ideal, o bom, é que ficasse o mês inteiro, mas essas instituições, elas preferem ficar apenas nesse dia. Algumas ficam mais em dia, mas a maioria fica só nessa. Isso aqui está muito sensível, gente. E aí, a gente precisa, antes de passar uns breves informes sobre o suicídio. E aí, no caso, a gente traz para o nosso país. Digo que no Brasil são 11 mil casos de suicídio ao ano. No ranking mundial, a gente está na 8ª posição. Somos o 8º país do mundo que se tem mais suicídios. Então, estamos um cálculo de 32 suicídios por dia. E isso são dados em
muitos casos que são suicídios, mas acabam com registro de acidente, de caso desconhecido, então acaba não tendo uma contagem oficial exata de quantos suicídios existem, mas já é muita coisa, 32 por dia. Existe um cálculo que agora eu lembro que dá um a mais disso no mundo. Mais ou menos a cada 45 segundos tem suicídio no mundo. No Brasil é um a cada mais ou menos 40 minutos. Então, para a gente ver como que isso é grave. E aí, juntando a isso, para cada tentativa efetiva de suicídio, tem 20 outras tentativas de der errado. Então, para a gente ver como que isso é grave, é um assunto de saúde pública e saúde emocional também. Como que a gente pode fazer para tentar reverter isso? E penso que essa... Tá baixo lá atrás. Não está... Lá atrás está baixo. Então tem que tirar então, né? Melhorou? Por que não falaram antes, gente? Precisou Elaine ter aquilo pago, né, para dizer isso? Poxa, vamos lá. Então, voltando lá para o começo, não, brincadeira. E a gente vê de que essa vai ser a proposta desse nosso estudo, para a gente conversar sobre a importância de nós prevenirmos ou ficarmos atentos a esse caso de saúde pública mesmo. Hoje em dia, isso já há alguns anos também, o suicídio ele mata mais pessoas do que as guerras no mundo. Essa guerra ucrânia que a gente está ouvindo já há mais de um ano, as guerras na África, as guerras no Oriente Médio, o suicídio mata mais gente do que essas guerras. Só para termos uma noção de como isso é grave. E aí, vamos trazer algumas breves informações sobre o suicídio, porque existem muitas crendices e existem muitas pessoas que acham que mitos são verdades, mas não são verdades, são só mitos. E aqui a gente trouxe 5 ou 6, que esse que está em vermelho são os mitos e o preto é o que é verdade. Quem fala sobre o suicídio não tem intenção de se matar. Mentira. A maioria dos que falam acabam tentando, né? Naquela história que nós temos de que é cão que late não morde, no caso do suicídio, morde sim, ou tenta morder. A maioria dos suicídios acontece sem aviso. A maioria dos casos é precedida por pequenos sinais. Se a gente estiver atento ao outro, vamos perceber isso e vamos ter condições de auxiliar essas pessoas. Apenas pessoas com transtornos mentais cometem suicídio. Mentira. O comportamento suicida é provado quando há sofrimento insuportável e não depende da existência de transtornos mentais. Suicídio, esse eu acho mais covarde, mais triste, e até quando nós, religiosos, cristãos, dizemos isso, né? Suicídio é um ato de covardia, coragem ou falta de Deus no coração. Suicídio, no fato, é um ato de desespero de quem já não vê alternativas para lidar com a dor. E conversar sobre ele pode encorajar o ato. Algumas pessoas acreditam que a gente conversando vai acabar estimulando os outros a praticarem o suicídio. Mentira também. Conversar abertamente pode fazer com que a pessoa sinta-se acolhida e tenha a oportunidade de buscar ajuda. Mas é qualquer conversa. A gente pode estar numa roda de amigos, num churrasco, na beira da praia, conversando sobre isso. Não. Temos que ter uma seriedade para tratar desse assunto, né? Não é uma festinha de amigos que só está bebendo, vamos falar. Não é assim. Tem assuntos que a gente precisa de uma certa referência, uma certa sobriedade para falar sobre.
Alguém aqui conversou sobre o Evangelho durante uma partida de futebol? Não. Então, por que a gente vai conversar sobre um assunto sério desse em momentos de 120% de lazer? Né? Então, tudo tem o seu tempo. Né? E aí, prosseguindo. É uma coisa que eu não falei no começo. Eu não me vejo como expositor espírita. Eu me vejo como portador de reflexões. A gente não vem aqui ensinar. A minha esposa já está cansada de ouvir isso, porque ela me acompanha e ela sempre escuta a mesma coisa. Então, assim, eu nunca trago ensino, eu trago oportunidades para nós refletirmos juntos, separados, e depois tentar aplicar isso no nosso dia a dia, que essa é a grande proposta de uma religião. Utilizarmos no dia a dia aquilo que a gente escuta nos tempos, né? Então, assim, para facilitar as nossas reflexões, trouxe algumas perguntinhas bem bobinhas, né? Bem simplesinhas. Em algum momento da minha vida, já senti tristeza? Isso é um fato, todos nós ficamos sobre a vida, né? Vamos lá. Em algum momento eu já senti dor? Estamos encarnados, a dor é inerente ao homem encarnado. Terceira perguntinha. Em algum momento da minha vida eu duvidei se valia a pena continuar? Isso eu poderia ter posto lá naquelas questões de mitos e verdades. Porque muitas pessoas pensam que só porque eu sou religioso, só porque eu tenho uma fé, eu não corro o risco de duvidar da vida. Né? Várias pessoas, vários religiosos, em algum instante da sua vida, pensaram ou pensam em interromper a missa. Né? Isso porque talvez fraqueza, talvez fé vacilante, mas em algum momento, quando a dor está tão intensa, quando a preocupação é imensa, a pessoa tem aquele pequeno estalo. Nós, como espíritas, sabemos que pode ser, não são todos os casos, tá? Fique bem claro isso. Em alguns casos, podem ser companheiros nossos de outras vidas, que querendo que a gente se atrapalhe mais ainda, porque não basta as nossas dívidas, eles querem que a gente adquira mais. Ficam soprando na sua vida. Mas está difícil. Acaba logo isso. Poxa, aquela pessoa te traiu. Então, parar e dar um fim na vida dela e acabar com a sua vida, né? Olha a vergonha que está passando. Então, em alguns casos, podem ser os companheiros espirituais de outras vidas que estão tentando nos atrapalhar de novo. Não são todos os casos, são alguns. Então, a gente já teve instantes de tristeza, de dor e de dúvida, certo? Agora que vem a pergunta que vale 1 milhão de bônus horas em nosso lar. Eu já senti tudo isso. Em algum momento, de uma forma tão intensa, que me fez ficar de mal com Deus. Quem conhece pessoas que já passaram por isso? Eu conheço diversas pessoas que já fizeram isso. Poxa Deus, logo comigo, não quero mais papo, estou de mal. Pode parecer bobeira, mas estou vendo que aqui o pessoal está na faixa de uns 30 anos, né? Então o pessoal brincou quando criança de ficar trocar de mal, trocar de bem. Por que a gente ficava de mal com alguém? Quando a pessoa não correspondia ao que a gente esperava. Ou quando a pessoa fazia algo que a gente ficava triste. Né?
Deus faz isso com a gente? Não. E aí, como que a gente pode, levando em conta que ninguém aqui ficou de mal com Deus, né? Foram os nossos vizinhos, amigos. Eu tenho um amigo que um dado instante ficou de mal com Deus. Né? O que a gente pode fazer para que esse amigo fique de bem com Deus? Ou o que a gente pode falar para esse amigo para ele ficar de bem com Deus? E aí a gente tem o nosso primeiro gancho ao nosso tema de hoje, que é falando ao coração. Né? Quando a gente fala ao coração do outro, não é você abrir o peito e falar, não, é você falar palavras que tragam estímulo, que tragam coisas positivas para que aquela pessoa possa se sentir revigorada, certo? Então tá. E aí, eu adoro música e adoro música espírita. Tem um companheiro nosso, Guilherme Medina, ele tem algumas músicas, e essa, vocês lembram daquele terremoto que teve no Haiti, que quase destruiu o país? A história dessa música, ele conta que ele estava nos Estados Unidos, e aí, no instante que o avião passava sobre o Haiti, ele lembrou que tinha sido há poucos dias que tinha tido aquele terremoto. E ele começou a pensar como que estariam as pessoas lá. Aí veio a inspiração de como que seria um haitiano pensando isso tudo. E aí essa é só a primeira estrofe, né? Olho para o céu, fico a pensar, será que Deus me esqueceu? Aqui no mar é tanta dor, não cabe em mim. Por que assim? O que foi que eu fiz? Será que alguém me diz? Alguém me diz? Aí depois que eu vi ele contando isso, eu fiquei imaginando, realmente, tem momentos que a gente passa por tanta dor que a gente acaba fazendo isso. Olha para o céu e faz essas perguntas a Deus. Mas Deus, por que comigo? O que foi que eu fiz para merecer isso? Né? O que eu fiz de tão ruim para que isso acontecesse comigo? E aí, alguém me diz? Quem vai falar comigo sobre isso? Será que a gente vai ficar esperando que um anjo do Senhor venha e faça com a gente igual Maria? Que foi Gabriel, né? Que falou com Maria. Ave Maria, cheia de graças, és tu. Será que a gente vai ficar lá na nossa dor esperando esse momento? Somos dignos disso? Somos. E Deus envia a todo momento os seus anjos para nos tirarem desse momento. A questão é que a gente não consegue perceber. A gente não consegue enxergar porque estamos tão envoltos nessa dor que a gente fica cego a tudo à nossa volta. E aí a gente vai lá para a questão 132 do Espírito, que diz assim: qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, o nosso objetivo aqui encarnados é sermos perfeitos. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, ou seja, todas as contrariedades da vida corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, onde pôr o espírito em condição de suportar
a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que cada um toma o Espírito, e aí esta parte não tem tanta importância com o nosso tema hoje. Para alcançar a perfeição, temos que sofrer as contrariedades da vida. O que são contrariedades da vida? Eu acordo, vou trabalhar, estou torcendo para pegar o BRT, vazio é sonho, então isso apareceu. Mas mais ou menos cheio, com o ar-condicionado funcionando e com lugar para eu sentar. Aí ele para aqui na estação General Olímpio. Como que está esse BRT? É uma briga para a gente entrar e ser condicionado, né? Se fosse bambu, então, nem que estava terrível. E essa não é uma contrariedade da vida? Como que eu vou suportar isso? Como que a gente age nesses momentos? Com carinho, com fé em Deus, agradecendo a Deus por aquela oportunidade, ou esquecendo que é cristão? A gente esquece que é cristão, né? E aí, mas nós não temos que enfrentar essas contrariedades, e essa é a coisa mais simples, né? Eu vou fazer uma viagem, e aí quando eu estou indo para aquela viagem, acontece um acidente, eu perco o movimento das minhas pernas. Qual a minha decisão depois disso? É ficar feliz com aquela situação, por eu ter mais uma oportunidade para aprender, ou ficar de mal com Deus? Quem aqui conhece a música Menino do Rio? Que foi gravada pela Baby Consuelo. Menino do Rio, acabou de próprio, né? Essa música ela foi feita pelo Caetano, a pedido da Baby, para um jovem que eles conheciam, que era surfista, era bonito, tudo mais, e ele fez. Tempo depois dessa música, ele sofre um acidente, acho que de moto, e aí fica internado, ele fica mal. Quando sai, o seu lado esquerdo estava paralisado, né? Ele que era um atleta, tinha toda uma questão de vida saudável, ativo, ele não aceita aquela condição de estar com metade do seu corpo sem uso, né, para o que ele pensava, e comete suicídio, né? Aqui nós estamos para julgar esse companheiro, né? Até a gente, se nesse momento a gente puder vibrar por ele, é bom. Mas será que nós teríamos uma atitude diferente? Jovens, bonito, corpo em forma, de uma hora para outra, isso acontece. Nós ficaríamos tranquilos? Poucas pessoas fazem isso, né? Tanto que a gente considera como missionários. Mas a imensa maioria ainda não está pronta para isso. Não está pronta para enfrentar e vencer essas contrariedades, essas vicissitudes. Se a gente fica revoltado com coisas tão simples, e às vezes na hora que está saindo para a escola ou para o trabalho, esquece onde deixou a chave. A gente fica revoltado. Imagine uma coisa tão grave essa. Imagine quando a gente perde um ente querido. Muitas pessoas ficam revoltadas com Deus por isso, mas esquecem que estamos aqui temporariamente, né? Estamos aqui com um objetivo, que é nos tornarmos melhores do que fomos ontem. E aí eu até grifei aqui, mas para alcançarem esta perfeição, tem que sofrer todas as contrariedades que a vida traz. Não é vencer uma ou outra, são todas.
Espírito perfeito e espírito feliz é aquele que, dia após dia, vence todas as contrariedades que a vida lhe apresenta. Nós temos condições disso? De vencer? Ainda não. Por isso que a gente fala que fomos criados por Deus para sermos perfeitos. Estamos caminhando para vencer. Tempos passados, quando a gente era contrariado por alguém, a gente fazia o quê? Partia para a violência. Hoje em dia, a gente só xinga a pessoa em pensamento. Já é um avanço. A gente já consegue controlar os atos. Podemos melhorar? Podemos tentar não xingar a pessoa? É mais um exercício. Mas a gente já não comete o erro grave. A gente só comete o erro médio. E vamos caminhando para cada vez sermos melhores. E aí, a fim de fazer para executá-la, visa outro e a graça multipor o homem, o espírito, em condições de suportar a parte que lhe toca na obra. Qual a parte que nos toca na obra da criação? Eu, Tony, eu, Maurício, eu, Pablo, eu, Andréia, eu, Elaine, Raquel. Qual a parte que me toca nesse trabalho da criação? A gente já parou para pensar nisso? Chegamos a alguma conclusão? Estamos aqui na Terra, em que situação? Espíritos expiadores ou missionários? Que a gente sabe que a Terra existe uma escala de mundo que são 5 níveis, né? Primeiro nível, primitivo. Segundo nível, expiações e provas. Terceiro nível, regeneração. Quarto, me ajudem, por favor, mundos celestes. Obrigado. O quarto é mundo ditoso. E o quinto, os mundos celestes ou felizes. Então, assim, eu sempre troco o nosso mundo está no segundo nível, caminhando para o terceiro, né? Que é o mundo de expiações e provas. E nós estamos aqui como expiadores ou missionários? Oi? Desculpa, eu não consegui entender. Expulsando, nós estamos expulsando. Sim, mas a pergunta foi objetiva. Expiador ou missionário? Expiador? Se eu dissesse aqui, depende do ponto de vista. Porque para algumas questões, a gente está como missionário, né? A minha missão, eu como pai, eu tenho a missão de educar o meu filho, né? Se quando eu desencarnar, o meu filho não estiver bem, eu vou ser cobrado por isso. Não cumprir a minha missão de orientar o meu filho para ser uma pessoa de bem. Né? Mas se eu sou filho e eu decido não seguir a orientação do meu pai e da minha mãe, então, a gente está tanto na posição de expiação quanto na questão de prova. Existem aqueles que estão tão presos a certas questões menos dignas que fica mais difícil de a gente apontar alguma missão. Mas tem alguma, né? Até porque se estamos nessa transferência, nessa transição de mundo de expiações de prova para a regeneração, alguma qualidade aquela pessoa tem. E aí, por isso que a gente fala, estamos na posição de expiadores ou de missionários, dependendo do ponto de vista. Né? A minha esposa, uma das missões mais importantes dela é me aturar. Né? Porque assim, eu tenho pena daquela criatura, né? E ela faz isso dizendo que me ama. Então, assim, que espírito de luz. Né?
Pelo menos ela crê nisso, né? Ela não sabe o que é a grande missão em mim, né? E aí, se está muito sensível mesmo, viu? E aí depende de como a gente vai ver a situação. O copo está meio cheio ou meio vazio. Aí depende de como a gente vai ver e de como estamos falando ao coração do outro também, mas ao nosso coração, que a gente fica às vezes se criticando muito, se julgando muito. Temos que falar palavras carinhosas para o nosso coração também. A gente fica tão preocupado às vezes em ser cristão com o outro e esquecemos muitas vezes de sermos cristãos conosco também. E aí, outra pessoa que eu gosto muito é a Mariana Piscari. Ela tem essa música, é um trecho da música Tesouro do Coração. Se existe um coração que chama, aí está a chance de estender a mão, de entender o amor, iluminar inteiramente o coração. A gente já percebeu no nosso dia a dia essas oportunidades? Esses corações que chamam por nós? Ou a gente às vezes percebe e finge que não vê? Ou a gente ainda nem consegue perceber aquele coração que está clamando por ajuda? Por favor, me olhe, fala comigo, me traz uma palavra de consolação, uma palavra de paz, de amor. E eu avancei de novo. E aí? Nós estamos como missionários ou expiadores? Talvez a minha missão seja levar consolo para quem me vejo na rua. Talvez a minha missão seja eu conviver bem com meu esposo e minha família. Que em muitos casos isso é bem complicado para algumas pessoas. Né? Mas pode ser isso. Talvez eu tenha que ter palavras carinhosas para aquele companheiro, aquela companheira que não entendem a vida, que não entendem o porquê de eu querer ser melhor. Não melhor que ele ou que ela, mas melhor do que o que eu fui ontem. Tem muitos companheiros e companheiras, isso é mais para as mulheres. Tem muitos companheiros, tem muitos homens que não aceitam que suas esposas se dediquem a alguma causa religiosa, seja espírita, católica, protestante, qualquer crença. Os homens são muito embrutecidos nisso ainda. Então, talvez aquela companheira tenha por missão de acalentar aquele coração, torná-lo mais próximo, mais receptível ao Cristo e à sua mensagem. Pode ser isso. E aí, o que você já viu, mas vamos lá. Como fazer para ajudar alguém? Como posso estender a minha mão? E aí, nesse caso, como que eu posso falar ao coração de uma outra pessoa? Esse é o sinal de que o tempo está acabando. Quando o dirigente sai da mesa. E aí, a senhora foi perfeita quando disse que não existe receita de bolo, né? E a minha avó, ela sempre dizia assim: quantos dedos eu tenho nessa mão? Eu dizia: 5. Todos são iguais? Não, mas todos pertencem à mesma mão. Então, cada um tem a sua particularidade. Cada um vai ter o seu jeito de ser atingido. E cada um de nós vai ter o seu jeito, o seu modo de tentar, de acertar o coração do outro. Né? Cada caso é um caso. Não tenha, esse é o caminho exato, você faz isso e isso. Não. Cada situação vamos ter que ter
uma atitude, cada caso é um caso. E aí, a única coisa que nós temos certeza que pode ser feita em todos os casos é a ação da prece. Se eu estou com dúvida de como ajudar alguém, faço preces. Né? Não para que aquela pessoa perceba que está errada, mas para que ela perceba a ajuda à sua volta. Porque automaticamente, quando a gente estiver mais aberto a essa ajuda, a gente vai perceber onde que estamos errando. E aí, trazendo para a questão do suicídio, né, falando ao coração, como que a gente pode auxiliar alguém? Observando a pessoa. Né? Vários casos podem ser evitados se a gente estiver atento. Existe uma ONG, que é o CVV, que é a sigla que quer dizer Centro de Valorização da Vida. Mas com o tempo, algumas pessoas passaram a mudar um pouco, digamos que é uma sigla informal, que aí passaram a usar como vai você. Né? A gente sempre fala na rua com um amigo, com um vizinho, ei, tudo bem? Mas a gente nunca espera para ouvir se o outro está bem ou não. É aquela coisa só para fora, opa, tudo bem? Está aí a família, aquilo. E vai embora. Mas quando a gente se propõe a ouvir o outro, a gente vai conseguir ajudá-lo. E ouvir o outro não é a coisa mais difícil que tem. Porque quando a gente escuta, a gente está ouvindo e automaticamente já está elaborando soluções para apresentar para aquela pessoa. Ah, mas o meu noivo me traiu, não sei o quê. Menina, larga ele. Esquece ele. Mas o meu emprego não está me satisfazendo, sai desse emprego. A gente sempre, quando está ouvindo, a gente está já não ouvindo, a gente está escutando. Lembrando aquela passagem do Cristo, ouçam os que têm ouvidos para ouvir, porque quem escuta não ouve, mas quem ouve entende a mensagem. E aí, quando a gente está ouvindo o outro, a gente não vai ficar preocupado em apresentar soluções. A gente vai estar ouvindo aquela pessoa, abrindo o seu coração, e se for conveniente, se for interessante, poderemos apresentar alguma possibilidade de ajuda, né? Podemos oferecer para que a pessoa faça um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, né? Que muitas vezes, se a pessoa tiver com quem ela conversar, isso já vai diminuir bastante a sua dor. Muitas pessoas só querem conversar. Eu fui, por alguns anos, voluntário de um posto CVV. E tinham pessoas que ligavam só para conversar porque estavam sozinhos. Né? Tinham filho, esposo, mas se sentiam sozinhos. Então, assim, uma forma de a gente falar ao coração do outro é a gente ouvir. Tem um ditado que diz assim, que só escreve bem quem lê bem, certo? E só fala bem quem escuta bem. Como que eu posso querer ajudar alguém, falar o coração de alguém, se eu não escuto o outro com o coração? Se eu escuto o outro com a pressa que eu tenho que ver a minha novela, o meu seriado, que eu tenho que ir para uma festa. Lembrei agora de uma história de Chico, onde ele sai atrasado do trabalho dele, e uma senhora, Chico, me ajuda aqui. Não, irmão, eu não posso porque eu estou com pressa. Mas Chico, aí o irmão fala, Chico, volte e ajuda aquela senhora. Emmanuel, eu estou com pressa. Chico, volte e ajuda aquela senhora. Mas Chico, volte e ajuda aquela senhora. Aí Chico, contrariado, volta. Que foi, irmã? Não, porque eu estou com dúvida aqui sobre esse remédio, né? E eu queria saber como que eu tomo esse remédio.
Ele leu, a senhora toma assim, 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 tá bom? Ah, obrigado, Chico. Ele vai embora correndo, ela fala para ele, Chico, vai com Deus. Aí o mano fala para ele, agora Chico, olha para trás. Aí ele olha e vê um fio prateado, os minutos saindo da boca daquela senhora, indo ao seu coração. Quando a gente decide escutar o outro, né, a gente pode ajudar mais o outro. Depende de quem? Depende da gente. Para falar o coração de alguém, eu preciso ouvir o coração daquela pessoa. Se eu não entendo quais as dores dela, como que eu posso oferecer ajuda? Se eu não entendo como que aquele filho faz falta para aquela mãe, como que eu posso querer dar consolo àquela mãe? Se eu não entendo como aquela mãe faz falta para aquele filho, como que eu posso querer consolar aquela pessoa? Falar ao coração é falar com sentimento, é fazer com que o outro perceba que existe uma solução para tudo. Talvez não o que a pessoa espera, o que a pessoa entende como solução, mas que é uma solução. Basta termos fé em Deus. Né? E é desse trecho da resposta da pergunta 936, que é assim: Deus ajuda os que sofrem e não os que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas com expiação. Deus ajuda aos que carecem, aos que sofrem, não os que precisam de energia e coragem. Pode parecer contraditório, mas se a gente parar para entender, quem precisa de energia? É aquela pessoa que está sempre desanimada, que não tem vontade de fazer as coisas. Deus vai ajudar essas pessoas? Vai. Mas da forma como está escrito lá na pergunta, Deus vai dar força para quem sofre. Às vezes, quem tem preguiça não está sofrendo, só está com preguiça de fazer alguma coisa. Mas aquele que está com uma dor, para aquele vai ajuda. Né? E aí, para nós encerrarmos já, tem mais um trecho da canção do português. Meu companheiro, não estás só, Deus sempre está junto de ti. É que a vida nem sempre é entendida quando a cortamos uma única vez. São muitas chegadas, são muitas partidas, verdades contidas em longas jornadas. Quando a gente busca ver a vida apenas como uma encarnação única, você nasceu, viveu, morreu, vai para o céu, o inferno e acabou, fica difícil de a gente compreender essas lições. Que é quando aportamos uma única vez. Quando chegamos no corpo, só uma vez. Fica difícil compreendermos certas dificuldades pelas quais passamos, certas dores. Mas quando a gente entende que são muitas chegadas e muitas partidas, vamos nascer e renascer diversas vezes, que já nascemos e nascemos diversas vezes, fica bem mais fácil para a gente compreender isso. Nessas minhas diversas encarnações, eu fiz sempre tudo certo? Não. Senão, eu não teria tanta dificuldade agora. Senão, eu não teria tanta tribulação agora. E aí, a gente alertar aos companheiros disso, nos alertarmos disso, nos lembrarmos disso, também é falar ao coração. Né? Meu amigo, você só está colhendo o que você semeou. Nós só estamos colhendo o que a gente semeou no ano passado. Quem colhe flor, quem planta flor, pode colher fruta? Não. Quem planta cravo, pode colher margarida? Não. Então, se eu quero colher bons frutos, tenho que plantar bons frutos. E isso também a gente lembrar disso,
também é falar ao coração. E aí, meus amigos, para a gente poder encerrar, vou colocar esta canção que eu usei como base para a gente conversar um pouco. Né? O nome é Porto Príncipe, e como eu falei, é do companheiro Guilherme Medina. Dos companheiros é a gente fazer essas escolhas, plantarmos sementes que vão nos fazer sorrir. Não hoje, talvez daqui a 20, 30, 100, 200 anos. Né? Tem um ditado que diz que quem planta tamareiras, né, não come, que uma planta que ela só dá frutos
100 anos depois. Então, que nós possamos plantar agora sementes que vão frutificar o amor. Que nós possamos falar ao coração do próximo e divulgar entre eles essas sementes de amor também. Estar atento ao outro, estar atento ao que ele fala e ao que ele não fala, é amar o próximo, é estender a mão, é entender o amor, né? É entender Jesus, para que nós possamos estar atentos a quem está à nossa volta, parentes, colegas de trabalho, vizinhos, que o suicídio é uma coisa muito grave e muito séria ainda. Pouco se fala, pouco se conversa, mas nós, se nos dispormos a falarmos ao coração, ouvirmos o coração do outro, estaremos fazendo a nossa parte para evitar que alguém, algum conhecido nosso ou até nós mesmos, venhamos a cair nesse erro, porque a vida foi nos dada por Deus e só Ele tem a vida dá o direito de tirar. Muito obrigado pela atenção, pelas vibrações e pela paciência. E o bom mestre não está sempre conosco. Amém. Agradecendo o movimento.